Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e Jovens Pensadores. E hoje, pela primeira vez, eu trago uma pessoa que nós começamos a conversar aqui antes do programa, já quero marcar uma nova data para falar sobre outro assunto, para vocês verem que eu só trago gente muito interessante. Vou passar para ele se apresentar, primeira vez que ele vem aqui, e ele vai contar também por que eu quero trazer ele logo daqui a alguns programas. Ele vai falar das duas coisas, mas hoje o programa é muito curtinho, ele vai falar principalmente da parte em que ele é arquiteto, fotógrafo, coisas muito interessantes. Na próxima vez ele já vai deixar uma pista de que a gente vai falar no próximo programa. Daniel, o programa é seu, se apresente, nem vou fazer perguntas para a gente não perder tempo. Quero que você me conte rapidamente o que te trouxe aqui, né? Principalmente a parte artística, né? Porque o arquiteto é o artista da engenharia, é isso? Estou errada ou estou certa? É isso. Olá, Rosilma. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme poder contribuir com o seu programa e vamos conversar bastante sobre arte, cultura e fotografia principalmente. Bom, eu sou o Daniel Yamaoka, tenho 44 anos, sou daqui de Santos e sou formado em arquitetura, né, aqui na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Santos e atuo na área de arquitetura já desde que me formei, já são quase 25 anos. Atuo em um escritório em São Paulo, mas com o tempo acabei expandindo um pouco alguns prazeres, algumas paixões que eu tenho na vida e uma delas foi a fotografia. Minha história começou na própria faculdade. Eu, no tempo que estudava, tinha um laboratório de fotografia e os alunos pouco usavam. Eu acabei fazendo amizade com o laboratorista do laboratório e ele me comentou que eu podia pegar as câmeras e fazer fotografias para os trabalhos que a gente fazia na faculdade, principalmente os trabalhos de plástico, os trabalhos mais artísticos, né, de história da arte. E um dia eu peguei a câmera e falei, vamos ver o que sai, né? Vamos ver o que testa. E gostei, eu acho que foi super bacana. Naquela época ainda não tinham as câmeras digitais, era ainda as câmeras de filme. E lá eu aprendi a utilizar a câmera e fazer as revelações. Foi um gosto super bacana, meus pais super curtiram. Eu lembro que na época meu pai, ele era decassegue, trabalhava no Japão, ele me deu uma câmera na época de presente, foi um barato. E aí com o tempo vieram as câmeras digitais. Os seus pais são originários do Japão mesmo? Não, o meu pai é filho de japoneses. Decassegue é filho, não é isso? Decassegue é a pessoa que sai do Brasil e vai trabalhar no Japão. Ele é Nisei, né? O filho do japonês é o filho japonês, tá certo. Decassegue sai do Brasil para trabalhar no Japão. Certo. Exatamente. Me diga uma coisa, uma curiosidade minha, porque eu já ouvi uma história em relação a isso, quero saber se é verdade. É verdade que os filhos e netos de japoneses que estão aqui no Brasil e que vão trabalhar no Japão, eles são considerados japoneses ou eles sofrem o mesmo preconceito como se ele fosse um não oriental qualquer? Eu acho que fica no meio do caminho. Os japoneses entendem que são orientais e que são descendentes, né? Têm as raízes no Japão, mas tem uma questão histórica um pouco delicada, né? Que eles entendem, mas você saiu da sua terra natal e foi desbravar em outros lugares. Então existe um certo incômodo. Isso acontecia muito no passado, né? Em que a visão... Eles se sentem meio traídos, será que é isso? Um pouco? Talvez, abandonou o país, abandonou o povo, é questão um pouco do isso. Abandono, né? Mas isso com o tempo eles já quebraram bastante, porque as novas gerações entenderam que partiam para buscar uma nova vida, novas oportunidades, tentar buscar sucesso na vida. E aí tem um ponto muito interessante, porque a colônia japonesa no Brasil é a maior colônia fora do Japão. Então hoje existe... De todo mundo? De todo mundo. A primeira é a brasileira e a segunda é a colônia no Peru. E hoje existe um sentimento de carinho muito grande entre as duas nações. Sim, sim.
Então hoje as novas gerações já interpretam de uma forma bastante diferente. Casamento também era complicado, era complicado, não era antigamente, entre um japonês e uma não brasileira, japonês. um não japonês, né? Exatamente. Quer dizer, isso também amenizou um pouco. Bastante. E hoje eu acho que a visão global sim, ajudou, conquistando isso a todos. A mostrar que não havia tanta diferença entre as pessoas assim. Exatamente. Claro que as culturas são bastante diferentes, até por conta da distância. Mas como hoje as distâncias estão muito curtas, né? Tudo se aproxima. Tudo se aproxima e, principalmente aqui no Brasil, eu noto que, aliás, eu até me lembro da nossa Semana Modernista, que os modernistas, né, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, diziam que a gente tem que fazer um movimento antropofágico em relação às culturas. Quer dizer, não rechaçar, mas também não comprar exatamente como é. Dá o nosso tempero, vamos dizer assim. Então a gente digere, né, mastiga, engole, digere e sai uma coisa, muitas vezes até melhor que as duas, né, mais aperfeiçoada, mais próxima das pessoas, não sei. O que você acha disso? Acha que acontece mesmo isso? Sim, eu acho que acontece, é pulsante. Hoje a sociedade é cada vez mais... Acho que o nome globalização a gente coloca muito no aspecto econômico e político, né? Mas a vivência, a sociedade, as artes, hoje existe uma proximidade muito maior de informações. E aí eu acho que até as relações institucionais, né? Até falando no Brasil, Japão, Santos é cidade irmã de Nagasaki, se eu não me engano. São Vicente é a cidade irmã de Naha, né, que é a capital de Okinawa. Então hoje existe uma proximidade muito grande. Eu lembro que algumas vezes a gente já teve até a família imperial japonesa vindo a Santos. Sim. Foram situações muito marcantes na nossa cidade, né? Poxa, falar que o imperador japonês esteve aqui. Então acho que isso já rebateu para a sociedade também, inclusive saindo um pouquinho da fotografia, mas no karatê, que a gente falou um pouquinho antes também. Que é sobre isso que ele vai vir falar no próximo programa, só vai falar disso. Exatamente. Antecipando a surpresa. E nós temos até pelo karatê várias oportunidades de intercâmbio. Sim. Inclusive na última vez que eu fui, tem 2 anos, eu estive em Okinawa praticando karatê com os As mestres lutas de Okinawa. marciais, né, que nós importamos dos orientais, elas são uma verdadeira fascinação e, como você bem disse, é um ponto de referência e de grande miscigenação cultural que a gente sente, né? Exatamente. Principalmente por causa dos valores. Mas não vamos entrar nesse assunto, vamos voltar para o assunto da arquitetura e da fotografia, que é realmente o teu trabalho, pelas fotos que você mandou, que a gente está mostrando aí durante a nossa entrevista, é um trabalho artístico muito diferenciado, né? Emocionante, né? A arquitetura, como a gente já conversou, é a engenharia artística, né? O ser humano dentro da engenharia é que sai a arquitetura. Como receber esse ser humano de uma maneira mais emocionante, mais humanizada, enfim. E você enveredou por essa área, quer dizer, é artista mesmo, né? É verdade. E a fotografia que você descobriu na faculdade, você começou usando para os seus trabalhos na própria faculdade, é isso? Exato. E aí depois, como é que foi? Então, saí da faculdade, entrei na vida profissional, então fui trabalhar em escritório, acabei deixando o lado, né, da arte de lado. Mas eu fiz uma viagem há uns 8 anos, tinha um celular, então eu saía, vamos fotografar com o celular. E aí eu senti falta de ter uma câmera na mão. Estava em Nova York, aí eu estava com um amigo viajando, eu falei, eu vou entrar numa loja, deixa eu pesquisar. Saí de lá com uma câmera na mão. E eu acho que reacendeu esse lado bacana, essa paixão. Foi interessante porque aí parece que veio tudo de uma vez, né? A cidade, o cenário, Nova York é uma cidade incrível para se fotografar, é uma cidade fotogênica. E aí eu falei, caramba, isso é algo que realmente me fazia falta, mas eu não tinha percebido. Acho que essa foi a primeira experiência, depois disso acabei viajando para mais alguns países. E essa pegada de olhar para a cidade, né, de gostar de arquitetura, me levou para um nicho de fotografia interessante. Acho que tem uma foto agora passando. Olha que coisa essa foto linda. foi em Moscou, às 4h30 da manhã. E é onde entra no que eu ia falar exatamente agora, sobre a Street View, né? Então, as fotografias de rua, né? E isso foi uma das situações que
que me chamou a atenção. Essa foi em Tóquio, foi no meio da tarde, em Shibuya, naquele cruzamento mais movimentado do mundo. Por gostar de fazer fotografia, eu tive um amigo que comentou: Daniel, mas você já pensou em levar esse assunto um pouco mais a sério? Cara, participa de concurso. Aí eu resolvi entrar nos concursos de fotografia. Eu vou voltar um pouquinho nesse tema, mas essa foto que está aparecendo agora é muito legal. Eu fiz essa foto no centro de Santos e um dia eu estava no Instagram e recebi uma mensagem. O rapaz assim: Daniel, eu não sei se você vai ficar chateado, mas eu gostei da sua fotografia e eu resolvi fazer uma tatuagem. Eu não sei se eu deveria conversar com você sobre direito autoral. Tatuagem da fotografia? Da tatuagem. Ali do lado é a perna dele e no meio é a fotografia que ele tatuou. Coincidências da vida, alguns meses depois eu me mudei, né? Minha esposa e eu, a gente mora aqui no Campo Grande. E o rapaz mora no mesmo prédio, o Rafael, é um cara querido pra caramba. E eu ainda comentei com ele, falei: Rafael, se você me permite, eu vou me apropriar da sua tatuagem e vou pedir para transmitir no programa de hoje. Muito legal, o braço dele. E o Rafael ficou muito feliz. Rafa, então fica um abraço, obrigado pelo prestígio. A fotografia ficou eternizada no braço dele. Exatamente. Essa foto foi uma das fotos premiadas. Eu vou falar um pouquinho sobre concursos, né? Que foi o que hoje é o que me motiva bastante. Mas essa foi uma foto que eu fiz numa prova de pedestrianismo aqui em Santos, utilizando uma técnica, né, para os fotógrafos. É uma verdadeira pintura essa tua foto, hein? Você me desculpe, mas... Eu gosto muito dessa foto. Nós chamamos a técnica de longa exposição, né? Uhum. Que é uma técnica de fotografia em que você deixa o obturador aberto por mais tempo e ela vai criando esses rastros, né, esses borrões. E foi uma prova, eu gosto de correr de vez em quando também, apesar da área de ser karatê, mas teve um dia eu falei: não vou correr, mas eu vou registrar. E aí eu resolvi explorar um pouco mais as técnicas e eu tive a felicidade de conseguir registrar essa imagem. Ela já foi premiada em 3 concursos pelo país. E essa foto é uma das que eu mais gosto. Eu acho que das pessoas que eu conheço, né, que eu convivo na fotografia, talvez seja as que as pessoas também mais conhecem do meu trabalho. Esse ciclista, ele está tirando foto também. Exatamente. Assim, ele não sabe disso. Até um dia, se essa pessoa se reconhecer na foto, eu vou ficar super feliz se ela se apresentar. Ele também identificou uma paisagem muito boa e olha lá. Exatamente. E aí você... Mas difícil pegar esse instante, hein? Então, foi numa ressaca em 2020, tinha acabado de começar a pandemia, a gente ainda estava no momento de isolamento, mas foi muito interessante, porque quando eu mandei essas fotos para alguns concursos aqui no Brasil, foi premiado até no Brasília Photo Show, que é o maior concurso da América Latina, um dos jurados falou exatamente isso. Além de conseguir, né, pegar o ciclista passando na hora da onda, estourando no mar, mas o cara ainda estava com o celular olhando para trás, tentando registrar o mesmo momento. É um barato. Eu acho que o fotógrafo também tem um pouco dessa pegada, que é o que acaba diferenciando um pouco, né? Conseguir flagrar alguns momentos que são únicos, ou se não buscar alguns ângulos, isso eu falo muito no caso da arquitetura, em que você consegue extrapolar, você consegue abusar das linhas de perspectiva, ou você tentar trazer o sentimento do próprio arquiteto quando ele desenvolveu, né, o projeto em que ele construiu. Então, aí eu acho que esse é o legal da arquitetura e da fotografia caminharem juntos. Eu acho que dá uma calibrada no olhar, um pouco diferente do cotidiano, um pouco diferente daquilo que é o comum de nós vermos e transformar isso, né, na produção imagética, né, que é o que a gente chama a fotografia. Eu sei que existem várias expressões de arte em que a gente fala isso, mas particularmente da fotografia, que é o que eu gosto, é o que eu procuro explorar. Então, buscar momentos únicos de cotidiano, alguns momentos peculiares. E aí tem um ponto interessante nisso tudo. Isso são imagens do que eu vivi, né, do meu cotidiano. Então, por exemplo, aquela foto em Moscou, talvez nunca mais exista aquilo, porque era um dia eu passeando às 4h30 da manhã e os homens trabalhando, fazendo recapeamento. Voltou essa foto. Isso. Eu, particularmente, eu adoro essa foto. Tem um grande amigo meu, né, que ele foi um dos incentivadores, o Alexandre. Ele trabalhou comigo por alguns anos lá no escritório e foi por essa foto que ele falou: Daniel, acredita, você tem que mostrar isso para as pessoas, você tem que mostrar isso para que todo mundo conheça a sua forma de enxergar. E essa foto ela foi feita em 2019
E de lá para cá, de fato, eu tive a felicidade de conquistar alguns prêmios em diversos concursos aqui no Brasil e fora. Essa foto me deu a oportunidade também, depois, né, falar um pouquinho de astrofotografia, que é a área que eu curto bastante. Mas essa que foi a que abriu as portas aí para eu querer fazer esse sentimento de troca. Mas, Daniel, eu vou pedir para o Reale, quando a gente voltar, botar a mesma foto, essa foto preta e branca aí da limpeza às 3 horas da manhã, porque eu tenho uma pergunta para fazer para ele a partir dessa foto. E aí depois aí a gente vai para fotografia dos astros, né? Exatamente. Astrofotografia. Voltamos já já. Fique aí porque é muito interessante. Será que o fotógrafo, quando ele consegue fotografar um ciclista, uma onda estourando, e ele tirando fotografia de quem está tirando fotografia, será que é sempre ele prevê e ele tira, porque a fotografia é 1 segundo? Ou muitas vezes, isso é uma pergunta que ele vai responder no segundo bloco, ou muitas vezes ele bate a fotografia depois quando ele olha e diz: nossa, olha o que eu consegui fotografar. Voltamos já já. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Você já passou por isso? Conhece alguém que esteja passando? Se você já sofreu alguma violência na internet, não sabe o que fazer nem como denunciar, nós podemos ajudar. A SaferNet oferece um canal gratuito de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como denunciar crimes na internet. Você será atendido por um profissional, com respeito, anonimato e estrito sigilo sobre tudo o que for dito. Juntos, vamos fazer da internet um ambiente mais seguro, onde todos possam exercer sua liberdade com responsabilidade e respeito. Entre em contato com a gente, estamos prontos para te ajudar. Helpline SaferNet. Navegar com liberdade é navegar com segurança. Voltamos e agora vamos olhar aquela fotografia lá da... Isso mesmo. A pergunta que eu vou te fazer, Daniel, você disse que essa fotografia, disseram para você, essa visão fotográfica, pouca gente tem. Foi uma visão única, é a sua, né? Porque hoje com o celular todo mundo acha que é fotógrafo, tira fotografia e até eu que sou péssima, nunca fui de fotografar ninguém, meu celular é bom e já é um celular que tem mais de 10 anos, mas ele tira fotografias ótimas. Mas a arte de fotografar foi exatamente o que aconteceu com você. Essa fotografia que nós pusemos aí, que estava no primeiro bloco, emocionou pessoas que chegaram para você: Daniel, você tem que investir nisso. E é essa emoção que você passa através da tua arte, que você mobiliza as pessoas, é que faz a diferença entre um artista e uma pessoa qualquer que tira uma fotografia.
É o caso, por exemplo, do menino aí que fez a tatuagem baseada numa fotografia sua. Conta um pouquinho mais dele. E responde essa pergunta para mim. Como é que é a história? Você tira a fotografia porque você pressente o momento, e aí a fotografia você é até premiado? Ou muitas vezes você tira a fotografia e de repente olha e diz, nossa, eu consegui fotografar um negócio que eu não tinha visto. Quer dizer, que também faz parte de quase uma premonição. Como é que é isso? Eu acho que é um mix de várias situações. Eu costumo conversar muito com um grande amigo meu, fotógrafo também. Ele sempre falou isso bastante para mim. Aliar a técnica e estudar a imagem. Algumas, talvez eu passei meses... Tem uma que eu acho que a gente vai passar aqui. Eu imaginei essa foto por pelo menos uns 5 anos eu consegui fazer na Patagônia no passado. É estudar, você tem que mentalizar a imagem, você tem que entender... Isso antes de produzir. Antes de produzir. Você imagina tudo? Sim. Em algumas fotografias eu consigo desenhar a imagem perfeitamente. Você fica imaginando, como se você trabalhasse mentalmente antes. Sim. Muitos escritores fazem isso também. De preparar, Você escreve tudo dentro da cabeça e depois é que você escreve. É mais ou menos, quer dizer, é uma produção intelectual, né? Cultural, enfim, mental. Exatamente. Mesmo. Não, algumas de fato eu estudei por anos para conseguir fazer. Outras talvez já seja um pouco do nosso repertório, o conseguir enxergar o momento, o local, transferir o tridimensional para o bidimensional e você olhar na hora e falar assim, não, é agora. E aí você precisa dominar o equipamento que você usa. Porque o momento é único. Da bicicleta? É a história da bicicleta. Entendi. É saber exatamente a configuração da câmera, porque o ciclista ele não vai voltar de novo. Sim. Eu tampouco conhecia a pessoa para falar, escuta, volta e passa você disse ali de que novo, isso aí né? foi na pandemia que não tinha ninguém na rua. Exatamente, pouquíssimas pessoas, né? Passavam, algumas pessoas que iam para trabalhar, que voltavam, né? Mas não era o grande público, né? Então, ali naquele momento também, não ia ser fácil ter um monte de ciclista passando na hora da onda batendo. Então, acho que ali você, sim, entender qual é o momento e registrar, e outras realmente deixar passar, mentalizar, desenhar, e aí na hora que você tem a oportunidade conseguir fazer. A foto que eu fiz em Shibuya, que já passou algumas vezes ali, também foi uma que eu passei bastante tempo mentalizando. Inclusive, eu precisava, na hora de fazer essa foto, eu tive que pegar a câmera, colocar na rua, num tripé, e voltar, deixar a foto correr, porque ela é uma longa exposição também, essa imagem. E depois recolher a foto antes que o sinal abrisse. Foi uma loucura, eu tive que contar com a ajuda da minha esposa, então ela ficava ali meio que contendo as pessoas, passando, e ainda teve um diferencial super bacana, que nessa hora começou a chover, então deu um ar de dramaticidade, as pessoas passando de guarda-chuva. Então, também, essa foto eu passei alguns meses mentalizando, falei, caramba, eu acho que dá pé, e deu pé. Mas aí tem um outro nicho da fotografia, né, além da Street View, que é o que a gente falou um pouquinho sobre a astrofotografia. Esse é uma linha de desenvolvimento que, sim, a gente precisa estudar muito para conseguir produzir. Por quê? Depende de condições climáticas, o céu tem que estar totalmente limpo. Precisa ser em um lugar que não tenha muita poluição, nem luminosa, nem aérea. Essa foto aqui é uma foto muito interessante. Eu tenho um amigão, o Guilherme Zeynum, talvez a Rosima conheça. Ele está aqui porque ele sempre traz essas preciosidades aqui, então eu queria mencionar aqui a presença. Aliás, você me ajudou porque eu ia falar antes de terminar o programa, falta só 4 minutinhos aqui, que esse menino eu conheci pessoas maravilhosas, belíssimas por dentro e por fora, com trabalhos magníficos através desse menino, Guilherme Zeynum, que é um garimpador de preciosidades. Obrigada sempre por essa parceria maravilhosa nossa. Por isso que aqui a porta está sempre aberta, às vezes ele está meio atrapalhado, que ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Reserva uma data para mim. Olha, pronto, está reservada. 2, 3, quantas ele quiser. Porque sempre assim, coisas diferentes. O Guilherme, foi muito interessante essa história, não sei nem se ele lembra. Foi o último eclipse da Lua visível aqui em Santos. Teve um no final do ano passado, mas o tempo ficou nublado, eu não consegui registrar.
Esse foi em 2022. E aí eu postei lá no meu Instagram. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem. É o Guilherme. Dani, eu vi uma foto sua do eclipse. Deixa eu colocar aqui na matéria do jornal que tá rolando ao vivo. Gui, você é meu amigo, cara, então fica à vontade. Daqui a pouco essa foto começou a rodar a região inteira. Todo mundo me mandando mensagem. Daniel, sua foto na TV. Daniel, sua foto na TV. E aí tinha caído a ficha de que eu tinha sido uma das pouquíssimas pessoas a conseguir a foto desse eclipse aqui em Santos. E essa foto tem um ponto interessante quando a gente fala de técnica, né? Eu sei que é um assunto super longo falar de astrofotografia, mas é interessante que assim... Mais um programa que você vem falar sobre esse é um assunto legal. Astrofotografia. Mas é interessante porque assim, não dá para fotografar lua e estrelas na mesma foto. Tecnicamente é praticamente impossível. Mas como nesse dia a lua ela estava em eclipse, então ela ficou sem luminosidade. Então eu consegui fazer as fotos das estrelas e a foto da lua. Então é algo que até o pessoal que a gente fala de fotografia, todo mundo pergunta, Daniel, mas como você conseguiu? Então foi uma questão de entender, né, o cenário e conseguir atuar tecnicamente. Então, por isso que eu falo assim, fotografia tem esse lado legal, né, de permear entre o estudo, né, a sensibilidade e aí explorar a técnica. Aí tem um outro ponto super legal, essa foi da viagem que a minha esposa e eu nós fizemos para a Patagônia no final do ano passado. E nessa foto eu consegui pegar a nuvem de gás da Via Láctea e logo à esquerda as duas nuvens de Magalhães, né, a pequena e a grande nuvem de Magalhães, que aqui na nossa região é quase impossível de se fotografar, porque a gente está muito mais perto do Equador, né? Sim. Então tem que ficar muito longe do Equador para conseguir fazer as fotos dessa nuvem. Elas estão ali no cantinho esquerdo, ali em cima. Sim. E toda a nuvem de gás, né, do miolo da Via Láctea. Essa foi em El Chaltén, perto do Fitzroy. E foi no último eclipse total do Sol que teve aqui no Hemisfério Sul. E essa é uma das fotos que eu mais gosto. Foi a foto que eu comentei com vocês aqui. Eu imaginei essa foto por uns 6 ou 7 anos. Eu imaginava assim, eu gostaria de ter uma foto que eu tivesse um ponto de luz e que desse a sensação que eu estivesse pintando o céu com as estrelas. Espetacular, então eu precisaria ter um lugar um pouco mais alto em que eu conseguisse chegar perto, né, de onde fica a nuvem de gás da Via Láctea, que eu tivesse baixíssima luminosidade para conseguir registrar as estrelas, mas nada muito agressivo que eu também conseguisse sair na foto. E aí foi interessante, estava com a Luciana, minha esposa. Aí eu preparei a câmera, fiz toda a configuração. Aí Luciana, você precisa me ajudar, que ela também é fotógrafa. Uhum. Eu vou subir, eu vou ligar a luz, você precisa, agora daqui para frente, assumir o equipamento. E aí ela conseguiu disparar bem na hora que passou um carro, que ajudou a iluminar toda a parte de baixo. Puxa, a gente estava ali na beira da estrada. E aí eu falo, essa foi uma foto que eu fantástico. Estudei por anos para conseguir fazer. Essa foto, se eu não me engano, ainda está em exposição no primeiro salão de fotografia, primeiro salão nacional de fotografia de Itanhaém. Uhum. Foi inaugurado tem algumas semanas pelo grupo de fotografia de lá de Itanhaém. Foram 2.500 fotos submetidas e foram apenas 60 fotos selecionadas. E essa foi uma das 60 fotografias Parabéns. entre 2.000 selecionadas para essa Olha, exposição. você viu como passou rápido? Guilherme, me lembra, 2 datas para trazer esse menino. Um vai falar de karatê e o outro vai falar só de astrofotografia, não é isso? Especificamente. Isso. E para terminar, que está terminando já, encerrar, já recebemos a ordem aí da produção. Você também é diretor do Clube Foto Amigos de Santos, não é isso? Exato. Ainda tem cursos, tudo, porque o jovem olha assim, você falando, diz, puxa, eu gostaria de fazer um curso de fotografia. Minha filha, inclusive, fez, na época tinha, quando ela fez curso de fotografia no Foto Amigos. Ainda existe? Ainda existe, o Instagram é o @fotoclubeamigos. Quem tiver interessado, tem cursos, a gente se reúne, bate papo, conversa. É só entrar lá no nosso Instagram e a gente dá as orientações. Legal, obrigada, Daniel. Já está intimado, vai voltar pelo menos mais 2 vezes. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Esperando estar com vocês novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise agora no horário nobre, quinta-feira às 20h30. Lembrando que pomos tudo sempre no nosso canal do YouTube, Jovens Pensadores, para você assistir,
rever quando quiser e também para divulgar entre os amigos e pedir para os amigos também se inscrever no canal, porque quanto mais gente, mais o canal cresce e mais a gente pode dar bastante espaço para quem é criativo e traz sempre uma nova visão da vida, que a vida, como diz a minha amiga Fernanda Torres, a vida presta. Até o próximo programa, se Deus quiser.